Bem, Deus abençoe a todos quantos nos ouvem, estão ouvindo, ouvirão. Deus abençoe você. Amém? Amém. Estamos aqui nesse primeiro dia da semana, chamado domingo, né? Primeiro dia da semana que começa uma nova semana, pela graça de Deus. Tomando um chimarrãozinho com a esposa aqui e apenas meditando em algo a respeito daquilo que está em nosso coração, ao qual nós amamos, e Deus tem nos abençoado para que possamos guardá-lo, sua palavra e seus mandamentos em nosso coração. Amém? Deus abençoe você, conceda a você, sua família, um domingo abençoado, próspero, cheio de paz, de conquista, de vitória e de luta também, né? Porque luta são as oportunidades que Deus nos concede de obtermos as vitórias. Sem as lutas não existe vitórias, correto? Esse primeiro dia da semana, que é a mesma, que ela seja abençoada por Deus, nossos planos, propósitos, nossas necessidades, Deus possa suprir tudo quanto nós carecemos, e Deus sempre nos ajuda, nos abençoa, nos fortalece. Amém? Hoje é culto, temos o culto hoje do Tabernáculo, culto de Santa Ceia, e creio que na maioria dos tabernáculos hoje, né? Muitos observam também justamente essa data. O primeiro domingo de cada mês é comemorado, toma-se a ceia. E a respeito de algo que eu quero ler convosco hoje, amém? A respeito da comunhão. Está aqui comigo a mensagem do nosso profeta, pregada por ele, chamada Comunhão. Eu quero apenas ler alguns parágrafos da mesma para nos abençoar, para nos edificar. E sabe que tudo que nos aproxima de Deus, tudo que nos edifica e que nos aproxima da sua graça é abençoado, é virtuoso, e eu creio que é válido. Amém? Sempre Deus olha para a ambição do coração do homem, para a sua motivação, para os seus motivos e objetivos. Eu creio que nós também devemos sempre nos julgar por nossos motivos, por nossos objetivos, por nossas ansiedades. Qual o real propósito que está por trás daquilo que fazemos, de tudo quanto fazemos? Qual o real propósito que está por trás daquilo? E eu creio, se há alguma coisa em meu coração, que se porventura tem algum outro significado, alguma outra intenção, que Deus então purifique, que Deus então tire, porque o nosso propósito, o nosso propósito que está em nosso coração, apenas ao falarmos, ao testificarmos como testemunhas da graça do Senhor Jesus Cristo, de sua palavra, como nesta manhã, o único objetivo que nós temos é abençoá-lo, porque nós somos uma bênção na mão de Deus. Se tu uma bênção, disse o Senhor a Abraão, somos uma bênção pela graça do Senhor Jesus Cristo. Cremos assim. Se nós não crêssemos assim, o que nós estamos fazendo aqui? Somos bênçãos que têm sido transformadas, que têm sido resgatadas, que têm sido redimidas, que têm sido perdoada pelo Senhor Jesus Cristo, por sua graça, pelo seu poder vivificador, ressuscitador. Amém? Então, antes de nós lermos aqui um versículo da Bíblia, que está aqui em São João capítulo 6, versículo 53, São João capítulo 6, versículo de número 53, acho que eu primeiramente posso ler ele, amém? Posso ler, depois nós fazemos uma oração, amém? São João capítulo 6, versículo 53, aonde diz: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Amém? Deus te abençoe, você que está aí ouvindo, na audiência. Vamos fazer oração então, irmãos? Vamos orar então, agradecendo a Deus? Vamos então, oramos. Eterno, soberano e maravilhoso Pai Celestial, por Tua graça, Tua bondade, Tua misericórdia, tivemos mais uma noite abençoada de descanso, de repouso e proteção, Senhor. E aqui estamos no princípio de um novo dia, no começo de uma nova semana, Senhor. Que a mesma sirva para Te glorificar, Te exaltar. Que a mesma sirva, Pai, através de nossas vidas, para que nós possamos testificarmos mais do Senhor como uma testemunhas, sendo simples, como o Senhor mesmo nos disse, sede simples como as pombas e prudentes como a serpente.
Muito obrigado pelo novo dia, esse primeiro dia da semana, Senhor. Muito obrigado pela vida, pelos livramentos, pela longanimidade e a benignidade sua, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito, está fazendo e fará por cada um de nós. Toma agora nossas vidas em Suas mãos ao iniciarmos um novo dia, Senhor. Nos conduz ao longo dele, Senhor. Guia os nossos passos, unge nossos corações, nossas vidas em obediência à Sua palavra, Pai. Como Davi disse, unge-me na presença dos meus inimigos. Que a Sua graça possa nos ungir, ó Deus Todo-Poderoso, na presença de nossas adversidades, com sabedoria, para que saibamos tomar decisões corretas, prudentes, sábias. Somente pode vir do Senhor, Pai, os passos que nós temos que dar, possam ser orientados, abençoados e ungidos pelo Senhor. Desde nossa simplicidade, palavras simples, decisões simples, que sejam sempre direcionadas em direção aos céus, em direção à eternidade, a nos aproximarmos do Senhor, e tudo quanto, ó Pai eterno, nos afasta do Senhor, nos unja também, Senhor, para que nós possamos abrirmos mão, Senhor, evitarmos. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o Deus bendito, verdadeiro, eterno, que sabe nos animar, como diz o vosso profeta, sabe nos animar nas coisas que são justas, Senhor. E creio que aqui nesta manhã é algo justo, algo santo, ó Pai. Aonde tiver 2 ou 3 em Teu nome, que ali está no meio deles. É algo justo nós falarmos, identificarmos e lermos a Tua palavra, Pai. O Senhor sabe nos animar nas coisas justas e nos desanimar nas coisas injustas, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor, por Tua graça, por Tuas promessas benditas, as quais o Senhor resgatou, conquistou para cada um de nós através do Teu grande e supremo sacrifício, que apenas o Senhor poderia pagar o preço que foi pago, Senhor. Nada, nem ninguém mais poderia, Senhor. Não merecíamos estar aqui e hoje nós comemoramos, celebramos, Pai, no culto de ceia, em memória do Teu grande e supremo sacrifício que está em nossos corações, Pai, trazendo a nós a libertação, trazendo a nós a redenção, trazendo a nós o perdão, a reconciliação, o batismo com Teu Espírito Santo, Pai. Eu abençoo o meu dia, abençoo o dia da esposa, abençoo que sejamos mais espirituais, eu abençoo o dia de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo, em seus lares, nos seus celulares. Eu os abençoo, suas vidas, suas famílias, seus ministérios, seus propósitos, seus corações. Eu abençoo aqui a família do pastor, dê a Tua graça a ele, a sua esposa, a irmã Bela, abençoe a sua família, use-o, abençoe-o, Pai, com a unção do Teu Espírito Santo para trazer a Tua palavra logo mais à tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. O profeta está dizendo que nessa mensagem comunhão, o parágrafo 57, aqui está um pouco escuro, correto? O que nós tomamos, o que chamamos de comunhão, é o pão e o vinho. E ele nos diz assim, que isto tem sido tão deturbado, a ponto de nem ser bom falar disso. Ó, como isso tem sido deturbado no decorrer dos anos. Isso realmente não é comunhão. Isso que nós tomamos e que nós logo, pela graça de Deus, iremos tomar o pão e o vinho no culto da ceia, isso não é comunhão. O que é ter comunhão? O que é a verdadeira comunhão? O que é a verdadeira comunhão? Ter comunhão é você conversar com alguém, né? E esse alguém conversar com você. Podemos, um com o outro, teremos comunhão. Quando eu estou falando e você está me ouvindo, está falando comigo, você ter comunhão com o outro. Amém? Podemos ter comunhão através do telefone, quando eu falo, você ouve e me responde, isso é ter comunhão. Amém? Isso é ter comunhão. Você que me assiste através, ou nos assiste através do celular, você não pode ter comunhão conosco, você não pode falar comigo nesse instante, correto? Então, o pão e o vinho não é a comunhão. O profeta diz, isso não é comunhão, isso é apenas guardar um mandamento, está vendo? A razão de chamarmos de comunhão é porque vem da associação católica, como sendo a Santa Eucaristia, correto? A Santa Eucaristia. A Santa Eucaristia que os católicos celebram, comemoram, eu creio que também uma vez por mês, como nós comemoramos, a Santa Eucaristia é um sacramento que é realizado,
durante a missa que eles fazem, né? Muitos creio que estão lá com o coração sincero, mas sinceramente enganados, sinceramente errados, entendeu? O sacramento que eles realizam durante a sua missa, correto? E nessa realização desse sacramento ocorre a consagração do pão e do vinho. O padre ora pelo pão, ora pelo vinho, como o nosso pastor ou os pastores também oram pelos pães, pelo pão asmo e pelo vinho. Porém, o catolicismo romano crê que aquele pão e vinho, quando o sacerdote, o padre, ora por ele transforma-se no corpo literal do Senhor Jesus Cristo. E o católico, quando toma aquela hóstia redonda, aquela hóstia lisa e coloca na sua boca, o padre coloca na boca, e ele mesmo bebe vinho, eles creem, são ensinados que ao fazerem assim, estão introduzindo, tomando o Espírito Santo. Não é? Tu vê só que aquela hóstia redonda, lisinha, a qual eles creem que é o corpo literal de Jesus Cristo, na verdade nós sabemos que não é, aquilo representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo, é apenas uma representação, né? Eles creem que quando o padre ora por aqueles elementos, os consagrando, aquilo transforma-se no corpo literal do Senhor Jesus Cristo. Então, para eles, aquilo é a Santa Eucaristia. Eles estão tomando o Espírito Santo, introduzindo em suas vidas o Espírito Santo. Correto? Então, eles tomam aquela hóstia, que na realidade, tu vê só que quando o pastor, nós estamos celebrando, comemorando, tomando a ceia, o pastor, ao orar pelos elementos, pelo pão, ele parte o pão, como o corpo de Jesus Cristo foi partido na cruz. Amém? O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele sendo aquele grande e supremo sacrifício pelos nossos pecados, sabemos que ele foi crucificado, foi espizinhado, foi esmagado, correto? Foi crucificado sobre o madeiro. Então tu vê só que aquele pão liso não simboliza, nem mesmo simboliza o corpo literal de Jesus Cristo. Por isso que quando o pastor ora pelos elementos, pelo pão, ele o quebra. Amém? Tipificando, mostrando que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo foi quebrado, foi crucificado. Por suas pisaduras fomos, o quê? Sarados. Amém? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? Hoje usufruímos de paz, de bênçãos, de bem-aventurança. Podemos estar aqui hoje abençoados por Deus, com vida, com saúde, acima das bênçãos naturais, temos as bênçãos espirituais, amém? Conquistadas pelo seu grande e supremo sacrifício. Que graça isso nos dá, né? Que porta aberta é para nós, para os filhos de Deus que creem, celebrarmos isso no dia de hoje. Amém? Amém. Graças a Deus, Deus te abençoe, amém? Então isso é apenas guardar um mandamento, não é comunhão. Isso que nós vamos tomar hoje, pão e vinho, não é comunhão, isso é apenas guardar um mandamento. E oxalá possamos fazê-lo com um coração sincero, com um coração honesto, relembrando, com o coração aquebrantado, com o espírito contrito, relembrando o grande e supremo sacrifício de Jesus Cristo, que com certeza traz e trará a nós vida física, saúde física, e saúde espiritual. Nós lemos na palavra: quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. Amém? Quem não come e não bebe não tem parte comigo. Correto? Mas a gente consegue ler mais alguma coisinha aqui? Amém? Amém. Amém. O 57 que eu estava lendo, o 59, ele diz: ter comunhão é conversar com uma coisa com que possa falar, e isso falar com você. O que é ter comunhão? Quando eu falo com alguém e esse alguém fala comigo e me responde. Isso é ter comunhão. Entendeu? Nós não podemos ter comunhão pelo computador não pode conversar conosco. Correto? Isso é ter comunhão. Uma hóstia não pode falar. Aquela hóstia redondinha que o candidato, que o membro coloca, o padre coloca na língua, na boca do membro, e não pode nem morder, esperar derreter na boca. Aquilo não pode falar. Então, na realidade, a verdadeira comunhão é o Espírito Santo falando. O que é verdadeira comunhão, irmãos? É o Espírito Santo falando. O que é verdadeira comunhão? O Espírito Santo falando. Então, nós não estamos tendo apenas comunhão hoje, ao celebrarmos a ceia hoje, ao tomarmos
o pão e o vinho. Não, nós temos comunhão a cada dia, a cada momento, e sabemos o quanto nós necessitamos, e temos comunhão com o Espírito Santo a cada dia, a cada instante, a cada momento, como diz Paulo. Se eu cantar, cantarei no Espírito. Se eu orar, orarei no Espírito. O profeta chega a dizer, há muita diferença entre igreja e igreja no Espírito. Correto? Há muita diferença entre Jorge e Jorge no Espírito. Amém? Então, se eu orar, eu orarei no Espírito. Se eu ler, eu lerei no Espírito também. Então, ter comunhão, a verdadeira comunhão é o Espírito Santo falando. Quando você pergunta ali, então ele fala. Isso é comunhão correta. Isso é um memorial. Tomar o crucifixo dele e a ressurreição dele não é comunhão. Chamamos isso disso, mas não é. Isso vem da Igreja Católica. O tomar esta hóstia, como vimos o outro dia, na ordem, e falamos disso em paganismo e cristianismo, contra cristianismo, uma outra mensagem que nosso profeta pregou, correto? O parágrafo 60, mensagem de comunhão, você confere depois lá, pode ler para te abençoar a tua vida, para edificar a sua alma. Como que essa pequena hóstia redonda, eles creem que é o corpo literal de Jesus Cristo, correto? Agora a Igreja Católica crê nisso. Você já notou que ao passarem por uma igreja eles fazem o sinal da cruz? Todo e qualquer católico que crê nisso, ele, ao passar em frente a uma igreja católica, eles fazem o sinal da cruz. Por quê? Porque eles creem que aquela hóstia redonda, aquele sacramento que está lá no altar, eles creem que é o corpo literal de Jesus Cristo. Então, eles são ensinados assim, correto? E o corpo literal de Jesus Cristo são os crentes que estão unidos a Cristo no Espírito Santo. Nós somos o corpo literal de Cristo. Quando estamos batizados em seu corpo, no Logos, no Espírito Santo, nesse corpo místico de Cristo, no Espírito Santo. Amém? Aí o profeta, vou salientar de novo. Agora, a Igreja Católica crê nisso. Você já notou que ao passarem por uma igreja eles fazem o sinal da cruz? Eu creio que você também já notou isso. Correto? Faz o sinal da cruz. Inclina o chapéu e assim por diante. Não é a igreja, é aquela hóstia ali dentro, aquele corpo que o sacerdote transformou em hóstia, em corpo literal de Cristo, onde as ratazanas, diz o irmão Brando, e os ratos poderiam levá-la. Correto? Ora, não se pode pensar como civilizado e achar que um pedaço de pão é o corpo do Senhor Jesus. Não pode ser. Já vou pegar. Só mais um aqui, o 63. Vamos indo aqui só para a gente poder concluir. Amém? 63. Agora queremos pensar em Jesus e nos ligar a Ele. O que Ele foi? O que é o corpo dele? O que é o corpo de Cristo? É o corpo de crentes que estão ligados a Ele no Espírito Santo. E o corpo de Cristo não é apenas, em particular, apenas um tabernáculo, em um lugar específico. São os cristãos ao redor de toda a nossa cidade, de todo o nosso estado, de todo o nosso país, de todo o mundo. Correto? Estão ligados a eles no Espírito Santo. Não um ídolo, não um pedaço de pão, nem um espírito, mas um espírito que está no coração do crente. E estão ligados um ao outro. E quando o homem e Deus podem conversar um com o outro, filhos e filhas de Deus, homem mortal, através do derramamento do sangue, comprou remissão de pecados. E este homem e esta mulher, rapaz ou moça, que tem companheirismo com Cristo, então está tendo comunhão com Ele, o corpo. Nós somos o corpo e através do derramamento de seu sangue, então agora podemos ter comunhão com Ele, com o seu Espírito. Amém? Ele tornou isso possível para nós. Por isso que nós celebramos em comemoração esse grande e supremo sacrifício, porque através do derramamento de seu sangue estamos relembrando, memorizando aquele sacrifício, porque através daquele sacrifício, através do derramamento do sangue, nós podemos agora ter comunhão novamente com Ele, conversar com Ele, entrar em sua presença, sentir a sua presença, usufruir da mesma, ser beneficiado com a mesma, ser abençoado, ser ungida por essa presença bendita.
E o que será de mim, o que será de nós, o que será de você, sem termos a unção bendita de Deus em nossas vidas? Não conseguiremos, não triunfaremos, não venceremos, vamos sucumbir todas e qualquer vez que nós afastarmos de nós a unção de Deus, a unção do Espírito Santo sobre nossas vidas. Apenas ela nos dará força, nos ungirá para nos afastarmos das coisas do pecado, aquilo que aparenta o mal, fugirmos da aparência do mal e obedecermos a sua palavra. Amém? Graças a Deus. Vamos lá, vamos terminar mais um pouquinho, meus irmãos. Deus abençoe você aí, pela sua paciência. Amém? Então, o que é o corpo de Cristo? É o corpo de crentes que está ligado a Ele no Espírito Santo. A verdadeira comunhão é você falar com o Espírito Santo e o Espírito Santo falar com você. Então, por isso, ore, ao orar, creia que o Espírito Santo lhe ouve, lhe responde, amém? Lhe atende. Você, hoje, nós somos a resposta do Espírito Santo, nossas vidas, por estarmos aqui, pelo nosso coração palpitar, desejar com graça, com alegria, com verdade, em verdade, com aquebrantamento, é uma resposta que o Espírito Santo vive. Nós somos essa resposta, amém? O 67, já vou concluir aqui, irmão. 67 diz assim, mais um parágrafo. Veja, Cristo, Deus é um Espírito. Cristo quer dizer o ungido, um homem ungido com Deus, que o tornou o Cristo. Agora, Cristo disse, eu sou alimento e bebida, não uma hóstia. Não uma hóstia que tomamos aqui. Isso não é Cristo. O vinho que tomamos no altar não é Cristo. Ele o representa de maneira figurativa. Amém? Mas Cristo é o quê? Cristo é o Espírito Santo, a unção que está sobre a igreja, que é comida e bebida. O que é Cristo? Cristo é o Espírito Santo, amém? A unção que está sobre a igreja, que é comida e bebida. Quem não comer a minha carne, o que é carne? A palavra, amém? E o que é o sangue e não beber meu sangue, que é a bebida? É o Espírito Santo. Quem não comer a minha carne, minha palavra, e beber do meu sangue, meu espírito, não tem vida eterna. Mas quando nós comemos da palavra, amém? Quando nós introduzimos a palavra em nosso ser, em nosso coração, em nossa alma, ela nos regenera, nos transforma, nos liberta. Então nós temos vida, porque ao absorvermos a palavra, darmos amém à palavra, abrirmos o coração à palavra, estamos abrindo o coração ao Espírito Santo, porque a palavra e o Espírito Santo são o mesmo. Então, o quão importante é nós examinarmos a palavra, ao vermos que é real, verdadeira, absorvermos, nos alimentarmos da palavra, amém? Então, Cristo é o quê? O Espírito Santo, a unção que está sobre a igreja. Sem essa unção sobre nossas vidas, como eu estava dizendo, nós não vamos vencer, correto? Por isso que há muitos entre vós, muitos fracos, como diz Paulo, muitos doentes, muitos que já dormem, correto? Graças a Deus. Eu vou só ler aqui o 109, só para nós concluirmos aqui o 109. O 109, porque nós estávamos falando a respeito de nos alimentarmos da palavra. E eu creio que isso é algo bom, maravilhoso, essa simplicidade a qual Deus nos faz vivermos, vivenciarmos. E aqui estamos nessa simplicidade. Não obstante, na simplicidade é que nós encontramos vida, que nós encontramos salvação, perdão, comunhão. Amém? É na simplicidade, não são nas coisas rotineiras do dia a dia. Correto? Irmão Breno, você diz, irmão Breno, o que é que o Senhor diz de ter comunhão na palavra de Deus? O que o Senhor diz, irmão Breno, de ter comunhão na palavra de Deus? Sim, Ele é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, a palavra, o Logos se fez carne e habitou entre nós. Para que o Logos pudesse se fazer carne, que é a palavra,
Então ele mesmo, esse mesmo Logos, criou um corpo no ventre de Maria para que ele pudesse vir habitar aqui. Amém? E aquele corpo que foi o sacrifício expiatório pelos nossos pecados, teve que passar pelos mesmos processos que nós passamos aqui. Amém? Foi redimido, recebeu o batismo do Espírito Santo, ressuscitou em um corpo glorificado, não propenso à morte. É onde ele está hoje. Jesus, nosso Redentor, nosso mediador entre Deus e os homens. Jesus está ressuscitado em um corpo glorificado, como diz a palavra de Deus, assentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Nós podemos ter comunhão devido a esse grande e supremo sacrifício, termos comunhão com o Espírito Santo, com o Pai, adorá-lo agora em espírito e em verdade e em espírito, não apenas em verdade, não apenas em espírito, porque muitas pessoas têm espírito, mas não têm a verdade, correto? Bendito sacrifício, amém? Então o Espírito Santo se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E é para nos alimentarmos, olha o que diz o profeta, e é para nos alimentarmos de seu corpo. Então o seu corpo é a palavra dele. O que é seu corpo? A palavra dele. Quem não comer o meu corpo e não beber o meu sangue não tem vida em si mesmo. O que é seu corpo? A palavra dele. Correto? Aqueles discípulos naquele dia, quando ouviram Jesus pregar essa mensagem, que na qual nós lemos aqui em São João 6,53, eles se escandalizaram. Mas como é que é isso aí? Como é que eu vou comer o seu corpo, beber o seu sangue? Foram embora, deixaram Jesus. Então o que é seu corpo? Sua palavra. Amém? E a palavra de Deus está juntinho a você. Amém? A palavra de Deus é transmitida através de um ofício, de um canal pastoral, que Deus predestinou, que Deus ordenou, como diz a sua própria palavra, que Deus ordenou uns para apóstolos, profetas, pastores. Amém? Deus transmite e é um canal para abençoar seu povo. Um ofício é um canal para abençoar o povo de Deus. Amém? Então o que é o seu corpo? É para nós, nos alimentarmos de seu corpo. Então o seu corpo é a palavra dele, porque ele é a palavra. Amém? João 15, Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e minha comunhão, minha palavra, oh glória a Deus, estiver em vós, então podeis pedir o que quiserdes e vos será feito. Aí está, isso é verdade. Amém? Veja, pedi o que quereis. Eu li o 110, eu vou concluir aqui então, no 121. Quer me dar mais um chimarrão? Amém, irmãos? Deus te abençoe. Você aí já estarei concluindo, amém? Deus te abençoe nesse domingo, nesse primeiro da semana, você cheio da graça, cheio da unção de Deus. (121) da mensagem de comunhão, para concluirmos, amém, irmãos? Deus abençoe você pela paciência de estar aqui ouvindo. Como eu estava dizendo, não tem nenhuma intenção, e Deus possa sempre nos julgar pelos nossos corações, e se porventura há alguma intenção errada em nossos corações, então Deus nos faça cairmos e pararmos, amém? E se for puro, se for uma alternativa santa, correta, com a finalidade de abençoar a vida de alguém, como nós somos abençoados, então que isso possa prosperar, amém? Possa prosperar, possa ser abençoado, possa ser multiplicado, te ajude você na tua edificação. É o meu propósito, a proposta da minha esposa que está aqui, minha companheira nas orações, sempre que eu estou disposto e a convido, e ela está sempre disposta também, vamos orar, vamos buscar Deus, a gente ora pelos irmãos, ora pela igreja, amém? Deus te abençoe, você que te deu uma companheira, aí, valorize isso. A gente sabe quando nós não temos é que realmente nós sentimos falta, e quando se perde que realmente valoriza, correto? Você que tem, e se você porventura não tem, prossiga orando, crendo, confiando, com paciência, esperando que Deus te dará, amém? (121) para concluirmos, amém, irmãos? Aqui já tem 29 minutos, misericórdia. 29 minutos, é muita coisa. Agora deixe-me encerrar ao dizer, eu também quero encerrar. Deixe-me encerrar ao dizer estas palavras. Agora, antes de irmos à mesa da comunhão, o sangue é o corpo do Senhor. O sangue, que é espírito, é o quê? É o corpo do Senhor. Misturados com fé. Isso é o sangue e o corpo, que é o Espírito e a palavra, misturados com fé, igual à vida eterna.
quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Aí está. O que é isso? O que é isso? Amém? Seu corpo, sua palavra. Jesus mesmo disse em Mateus 24:28, aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Aonde tiver o corpo abatida, a caça da temporada, da estação propícia, correto? Porque águia, nós nos consideramos águia, então nós não comemos um alimento estragado, em putrefação, como pregou o profeta na mensagem dos ungidos dos últimos dias, correto? Em decomposição, e quem come isso são abutres, que precisa aquele alimento, aquela carne estar entregada, correto? Cheirando mal para que ele possa reconhecê-la, se alimentar dela, correto? Nós comemos da caça abatida, da temporada, da hora, para que na hora que nós vivemos, amém? Quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, amém? Aí está. O que é isso? A comunhão do Senhor, a comunhão do Senhor, a palavra e o Espírito. Esta vida está no sangue. A palavra e o Espírito é igual à vida eterna pela fé no Senhor. Amém, irmãos? Deus te abençoe. E que seja um dia de comunhão com o Senhor, um dia de comunhão com o Espírito Santo. Possamos nós nos fortificarmos na graça que é em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Vamos apenas fazer uma oração para concluirmos essa pequena meditação, essa pequena reflexão. Amém? Pai Celestial, quão gratos somos a Ti, Senhor, por podermos meditar, por podermos falarmos na Tua palavra, e ao falarmos, e ao meditarmos, e ao pensarmos, Pai, como o Senhor mesmo disse, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são lá de cima, Pai. E quando nós nos dispomos a pensarmos no celestial, voltarmos nossas atenções, nossas ansiedades, as coisas que são do céu, Pai, isso é uma evidência, uma prova que nós ressuscitamos com Cristo Jesus. Ó Pai, quando nós ressuscitamos com Cristo Jesus, Pai, todas as demais coisas são tão insignificantes. Existem muitas coisas das quais nós precisamos, Senhor. Continuaremos vivendo aqui nessa dimensão, nesse mundo, usufruindo de inúmeras coisas, Senhor, mas elas não nos dominam, Senhor. Nossa primazia, o primordial, o primeiro lugar está nas coisas que são do céu. Pai, eu te agradeço pela vida minha, de meu irmão que está na audiência, sua vida, sua família, seu ministério, e da minha esposa, e de meu lar, Pai, e também daqueles que estão em nossos corações. Muitas vezes nós não os vimos, distantes estão, Senhor, muitas vezes nem pensam em nós, mas o quanto nós amamos e cremos que por sua graça e misericórdia, pela intercessão de um filho seu, o Senhor disse em suas palavras que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A orarmos por eles, Pai, te agradecemos pela vida de cada filho, de cada familiar, que a sua graça tenha abençoado, tenha ajudado, tenha dado livramento, ó Pai, que seja mais um dia de graça do Senhor sobre as suas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você, meu irmão. Que o Senhor assim permitir, outrora, eu estou agora concluindo já, praticamente concluindo, amanhã já é meu último dia de férias, então na terça-feira praticamente já tenho que voltar para o trabalho, graças a Deus, se Deus assim permitir, amém? E se Deus assim permitir, nós podemos outra vez nos encontrarmos aqui uma vez mais, meditar na palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, amém? Bom domingo!